Juízes 16, versos 20 e 21. E a palavra do Senhor nos diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E o verso 21. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. E andava ele moendo no cárcere. Palavras do Senhor. O capítulo 16 de Juízes nos narra a respeito da traição de Dalila. Dalila, que foi uma mulher com a qual Sansão se prostituiu. E a história nos narra que Sansão, por exemplo, foi um dos últimos juízes que antecedeu, por exemplo, Eli, bem como também o profeta Samuel, que acabou culminando na história de Israel com o período da monarquia, quando surgem então os primeiros reis homens sobre a nação de Israel. E nesse tempo de Sansão, diz a palavra que os filisteus já oprimiam os israelitas por cerca de 20 anos. E Deus então havia elegido desde o ventre de sua mãe esse homem chamado Sansão, que tinha um voto de nazireu junto a Deus, e creio eu que a história de Sansão todos nós conhecemos. Eu conversava com um amigo agora de manhã, muito rapidamente sobre isso, e eu dizia que como essa história desse homem nos confronta, principalmente enquanto cristãos. Principalmente enquanto cristãos. Mas a palavra de Deus ela é válida para todos, ela alcança a todos. Mas para você que hoje está caminhando na presença do Senhor, você que talvez, não sei, quem sabe, de repente exerça alguma liderança, não precisa nem ser no âmbito religioso, espiritual. Você que é líder, se atente a essa palavra. E, se possível, medite nessa palavra em casa. Na verdade, vai começar lá no capítulo 13. E se estende ao capítulo 16. A história de Sansão tem muito a nos ensinar. No âmbito espiritual, familiar, porque é um texto que fala de um dos princípios básicos, para não dizer o mais importante junto a Deus, que é o princípio que trata da obediência. E é interessante que ao olhar para a história de Sansão nós percebemos algo. Não foi Dalila que venceu Sansão. Sansão se perdeu em si mesmo. Sansão se perdeu em meio às suas escolhas. Ao olhar para Sansão, a gente pode perguntar o que Sansão tinha. O que ele tinha vinha de Deus, assim como eu e você. Sansão tinha força, Sansão tinha unção, a unção de Deus estava sobre a sua vida. Assim como eu e você, Sansão tinha um chamado. Mas diz a palavra de Deus que algo faltou. Algo de muito importante faltou na vida desse homem. E que algo era esse? O que eu acabei de dizer agora há pouco. Obediência. Porque é a obediência que sustenta a presença. É a obediência que sustenta a presença de Deus na vida de um homem. É a obediência que sustenta a presença de Deus na vida de uma mulher. Se esta mesma for um homem ou uma mulher de Deus. Sansão caiu, queridos, quando ele tratou como brincadeira
aquilo que Deus um dia entendeu na vida dele como sendo algo consagrado. Sansão cai diante dos homens, Sansão cai diante de Deus quando ele leva na brincadeira, na libertinagem, a liberdade que ele tinha em Deus. E ele zomba do seu chamado, ele zomba da unção de Deus que estava sobre a vida dele, sendo um homem desobediente ao Senhor. E a história de Sansão todos nós sabemos o que acontece com ele. Sansão confundiu graça com permissão. Existe uma diferença muito grande aqui. Sansão confunde graça com permissão. Deus deseja que eu e você sejamos livres em Cristo. Mas quantos têm vivido a libertinagem do mundo? Ou seja, confundindo liberdade com libertinagem, que também é diferente. Libertinagem tenta conduzir um homem, uma mulher, à perdição, à prostituição. E quando eu falo em prostituição voltado para a palavra de Deus, não se refere apenas ao ato sexual fora do tempo e do momento correto e com a pessoa certa. Não. A desobediência a Deus e a sua palavra é um ato maior de prostituição. Então Sansão, ele confunde graça com permissão. A unção de Deus, isso é muito grave, a unção de Deus ainda operava sobre a vida de Sansão. Mas o coração dele já estava diante de Deus há muito tempo, distante de Deus há muito tempo. Quantas pessoas têm vivido assim? Quantas pessoas têm vivido assim? Sansão era forte diante dos homens, mas era fraco diante de si mesmo. Do capítulo 13 ao capítulo 16, nós aprendemos tudo isso com a vida desse homem. Sansão foi forte sim diante dos homens. Aparência. Quantos hoje vivem de aparência? Mas era fraco diante de si mesmo. E o mais grave de tudo, e eu li, está aqui dentro do verso 20. Diz a palavra de Deus que Sansão acreditava que a graça de Deus era eterna, seria eterna sobre os seus erros. Eu vou repetir, Sansão acreditava que a graça de Deus seria eterna sobre os seus erros. Quantos hoje estão vivendo na libertinagem, abrindo a sua boca de forma devassa e dizendo, Deus vai me perdoar, porque Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas essas mesmas pessoas que proferem isso para fantasiar ou esconder o seu próprio erro, se esquecem que esse mesmo texto diz que Deus é justiça. Que Deus é fogo consumidor. Não do homem, mas do pecado que habita no coração do homem. Então Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então Sansão acreditava que a graça de Deus seria eterna sobre os seus erros. Tanto é que no verso 20 ele diz, eu já escapei antes, eu vou escapar de novo. Infelizmente chegou o dia, queridos, na vida de Sansão, em que ele se levantou, mas a presença de Deus já havia partido dele, e o pior, ele nem percebeu isso. Quantas pessoas também estão vivendo assim hoje? E pior, dentro das igrejas. Sabe por quê? Tem gente que acha, tem gente que acredita, tem gente achando que ainda está cheio, mas na verdade está vivendo somente daquilo que sobrou. Se é que sobrou alguma coisa. Então Sansão acreditava que a graça de Deus seria eterna sobre a sua vida, porque ele acreditava que por ter sido um escolhido de Deus, ele estava imune. Não, querido, cuidado com isso. Zele pela sua vida espiritual, em primeiro lugar. Zele pela sua vida emocional. Por que não dizer aqui, zele também pela sua vida profissional. Zele pela sua família. E caminhando para encerrar, diz o texto que antes de enxergar a verdade, porque Sansão viveu uma mentira, antes de enxergar a verdade, diz a palavra que Sansão perde os olhos. Sansão precisou ser acorrentado, estar preso,
para lembrar que ele era separado de Deus, mas já era tarde. Sansão teve que descer à prisão, a Gaza, eu li também no texto, verso 21, Sansão teve que descer a Gaza, a prisão, para lembrar do altar que um dia ele havia deixado e abandonado. Mais uma vez eu repito, para a honra e glória de Deus, você que hoje me ouve aqui nessa manhã, que talvez outrora esteja afastado dos caminhos do Senhor, você que um dia já esteve dentro da casa de Deus servindo ao Senhor, volte. Volte. Abandone aquilo que você jamais deveria ter abraçado e volte. E você que um dia nunca esteve lá, arrependa-se. Porque como disse João Batista, iniciou e terminou seu ministério pregando sobre isso. Jesus inicia e termina o seu ministério pregando também sobre isso. Arrependa-se porque é chegado o reino dos céus. Então essa palavra é para mim, meu querido, nessa manhã, em primeiro lugar. E essa palavra é para você também. Sansão experimentou, e aqui eu quero encerrar. O verso 21 nos mostra isso. Sansão experimentou pela primeira vez na sua vida o que é viver sem a presença de Deus, e isso quebra um homem por dentro. Não queira viver sem a presença de Deus. Um homem pode viver toda uma vida sem Cristo. Essa frase eu disse para o meu pai no leito de morte dele. Um homem pode viver toda uma vida sem Cristo. Agora, triste é para esse mesmo homem, para essa mesma mulher morrer sem Jesus. Porque não sou eu que diz, não é palavra de homem, isso é palavra de Deus. O fim deste será o inferno. O fim desta será o inferno. Então Sansão experimentou pela primeira vez, diz o verso 21, o que é viver sem a presença de Deus. E isso quebra um homem. Porque Sansão experimentou o silêncio do céu. Sansão experimentou a humilhação pública. E Sansão também experimentou a consciência da perda. Perda de quê? Da presença de Deus. E misericórdia, Senhor. Eu não quero isso jamais para a minha vida. Por mais pecador e falho que eu seja, eu jamais quero viver sem a Tua presença, Senhor. E o mesmo eu desejo sobre a sua vida nessa manhã. Que você possa refletir nesse texto. Fica um pedido, um apelo sim. Reflita em Juízes, de preferência do capítulo 13 a 16. Nós temos muito a aprender com os erros de Sansão. E eu creio sim, aqui eu quero encerrar. E eu creio sim que o erro tem muito a nos ensinar. É aprender a não cometer as mesmas coisas que um dia Ele próprio nos ensinou. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.